Fala galera, beleza? Professor Wellington Cassinelli na área, professor da disciplina de Química. E a aula de hoje é o balanceamento de equações químicas pelo método algébrico. E esse método se diferencia daquele realizado para as equações de oxirredução. Agora eu vou sair de cena e vão ficar só os slides. Então vamos lá. Então, o que significa o balanceamento de equações? Para uma determinada reação química, o número de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomos dos produtos. E qual a importância de estudar esse tema? Primeiro, correlacionar corretamente a quantidade de reagentes e produtos para todas as diferentes reações. Por exemplo, reações do cotidiano, reações na indústria, pode ser até mesmo as reações do nosso organismo. E este assunto, ele é muito importante e pré-requisito para compreender outros assuntos, tais como estequiometria, soluções químicas, cinética química, termoquímica, equilíbrio químico, pilhas e eletrólise, e todos os conceitos que envolvem reações químicas. Por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, as reações que envolvem os compostos orgânicos. Então, importante, uma equação química nada mais é do que uma representação escrita de uma reação química. Neste caso, 2H2 mais O2 para formar 2H2O, nada mais é do que a representação de uma reação química. Neste caso, a representação é chamada de equação química. E só para relembrar o conceito de reação química. Primeiro, esta seta que está aqui em cima, na posição horizontal, ela representa a ocorrência da reação química. E antes da seta, ou seja, à esquerda, estas moléculas são chamadas de reagentes. No caso, a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio. Elas reagem entre si para formar um produto que é a molécula de água. Este 2 que está à direita ou atrás do átomo de oxigênio, este número representa o número de átomos da molécula. E este é chamado de índice. Neste caso, a molécula de oxigênio é composta por 2 átomos de oxigênio. E o que está grifado, neste caso para todas as moléculas em G, este G representa o estado físico da matéria. Neste caso, G representa que todas as moléculas estão no estado gasoso. E o mais importante são os índices estequiométricos da reação. Este número 2, que está circulado em vermelho, que está à esquerda ou à frente do átomo, representa a quantidade de moléculas ou em mols da molécula de hidrogênio. Neste caso, existe 2 mols ou 2 moléculas da molécula de hidrogênio. Aqui, à esquerda da molécula de oxigênio, não há nada. Neste caso, representa o número 1. E aqui, em vermelho novamente, 2 quer dizer que há 2 mols ou 2 moléculas de hidrogênio. E serão esses índices que serão trabalhados para realizar o correto balanceamento das equações. Então aqui, só para fazer uma representação, imagine que cada átomo de hidrogênio é uma bolinha cinza. Então, o que representa H2, o 2 que está à direita do átomo, quer dizer que a molécula de hidrogênio é composta por 2 átomos de hidrogênio. E este 2 que está à esquerda ou à frente aqui do H2
representa que há duas moléculas. Neste caso, uma, que eu estou mostrando com pointer, duas moléculas. E O2, cada átomo de oxigênio é uma bolinha vermelha. Então, por que O2? Porque a molécula de oxigênio é composta por dois átomos. Como eu falei anteriormente, aqui não tem nenhum número, quer dizer que apresenta o número 1, ou seja, uma molécula de oxigênio. E após aqui no produto, existem dois H2O, quer dizer que cada molécula de água apresentam dois átomos de hidrogênio, as duas bolinhas cinzas, e à direita do oxigênio não tem nenhum número. Neste caso, novamente, como não tem nada, representa o número 1, ou seja, uma bolinha vermelha, um átomo de oxigênio. E o 2, que está à esquerda da molécula de água, representam duas moléculas ou 2 mols. Neste caso, uma molécula, duas moléculas. Então, destaque-se, para balancear a equação, deve-se somente trabalhar com os índices estequiométricos, neste caso, os que estão à esquerda ou que estão mostrados em vermelho. E nunca mudar os números referente ao número de átomos nas moléculas. Neste caso, por exemplo, a molécula de hidrogênio sempre vai ser H2. A molécula de água sempre será H2O. Não pode-se trabalhar ou mexer no número 2, esse que eu estou apontando aqui, ou neste caso aqui, o 1 do oxigênio. E este balanceamento é realizado por meio de tentativas, ou seja, há tentativas e erros até chegar no balanceamento correto. E uma coisa super importante, o total de átomos na molécula ocorre por meio da multiplicação do índice estequiométrico pelo número de átomos, que é chamado de índice. Neste caso, nos reagentes, quantos átomos totais há de hidrogênio? Neste caso, é o 2, que é o índice estequiométrico, vezes a multiplicação, vezes o 2, referente à molécula de hidrogênio. Então, neste caso, há 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, e neste caso aqui, 1 vezes 2 serão 2 átomos de oxigênio nos reagentes. Tá ok? Então vamos lá. Algumas dicas para realizar o balanceamento. Neste caso eu chamo de prioridades. Primeiro, começar o balanceamento pelo elemento que se apresenta apenas uma vez nos reagentes e nos produtos. Segundo, dar preferência para o elemento que esteja em maior quantidade numa molécula ou íon, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Terceiro, utilizar a seguinte sequência. Primeiro, metais, que estão à esquerda da tabela periódica, em seguida os semimetais e, por último, os ametais, que estão à direita da tabela periódica. E deixar sempre para o final quais elementos? Carbono e, principalmente, oxigênio e hidrogênio. Quarta dica: deixar para o final os átomos ou moléculas simples. Então, quem que são esses átomos? Por exemplo, só carbono, só ferro, só ouro. Ou moléculas simples, que são aquelas moléculas compostas por apenas um elemento, no caso nitrogênio, fósforo P4, oxigênio, a molécula de hidrogênio e etc. Por que deixar essas para o final? Porque qualquer número que se inserir, qualquer índice estequiométrico vai realizar o balanceamento ou dos átomos ou das moléculas. E mais uma dica: transpor o índice de um átomo para o outro lado da equação como um índice estequiométrico. Eu vou mostrar mais para frente
o que representa esta dica. Então vamos lá. Aqui, ó, a molécula de pentóxido de fósforo vai reagir com a molécula de água para formar o ácido fosfórico. Então, pelas minhas dicas, começar por aquele elemento que apresenta apenas uma vez nos reagentes ou nos produtos. Neste caso aqui, ó, é o elemento fósforo. Então, fósforo, antes da seta, que são os reagentes, há 2 fósforos. Por quê? Um que está aqui, que não está mostrado, vezes 2 são 2. E neste caso aqui, ó, 1 vezes 1, há somente um átomo de fósforo nos produtos. Então, deve se balancear, deve deixar iguais os números de átomos de fósforo, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, a minha última dica, esse índice, ele vai virar um índice estequiométrico neste caso. Como havia 2 átomos de fósforo antes da seta, ou seja, nos reagentes, agora quando inclui ou insere um 2 aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Neste caso, o átomo de fósforo já está balanceado. O próximo elemento, vamos trabalhar o hidrogênio. Então, o hidrogênio, antes da seta, há apenas 2 átomos de hidrogênio. E nos produtos, prestem bem atenção, 2, o hidrogênio aqui, após ele tem o número 3. Então, tem que realizar uma multiplicação. Neste caso, 2 vezes 3 são 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, para realizar o balanceamento, coloca-se o número 3. Então, 3 vezes 2, 6. Observe que eu coloquei o número 1 aqui, ó, só para deixar bem claro que quando não tem nada é o número 1. Mas esse número pode ser retirado, pode deixar sem nada. Então, agora, só falta conferir os átomos de oxigênio. Então, nos produtos, há quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 4 são 8 átomos de oxigênio nos produtos. Então, vamos conferir, ver se há 8 átomos de oxigênio nos reagentes? Então, 3 vezes 1, 3. Então, faltam 5. 1 vezes 5, 5. Ou seja, 5 mais 3 dá igual a 8. E, neste caso, esta equação já está balanceada. Vamos para mais um exemplo. Agora aqui, ó, a molécula de ácido sulfúrico reagindo com a base hidróxido de potássio para formar o sal sulfato de potássio mais água. Então, vamos começar ou pelo potássio ou pelo enxofre. Então, a dica era sempre começar pelos metais, neste caso o potássio. Então, após a seta, há 2 átomos de potássio. E antes da seta, aqui nesta molécula não tem potássio e aqui só há 1. Então, é aquela dica que estava em azul. Então, este 2 aqui, que ele é um índice, ele vai virar um índice estequiométrico nos reagentes. Então, neste caso, o potássio já está balanceado. Agora, vamos ver o enxofre. Então, enxofre 1 vezes 1 tem 1 aqui também e para lá tem 1 também. Então, novamente, se quiser colocar um 1 na frente aqui ou 1 na frente aqui, pode, mas não é necessário. Ok? Então, agora, é necessário fazer o balanceamento do hidrogênio e do oxigênio. Então, aqui, escolhe o hidrogênio porque o hidrogênio só tem na molécula de água nos produtos. E aqui existe no hidróxido de potássio e no ácido sulfúrico. Então, antes da seta, há quantos átomos de hidrogênio? Primeiro, 1 vezes 2, 2. Com mais 2 aqui representado pelo hidróxido de potássio, são 4. Do outro lado da seta, aqui não tem hidrogênio e aqui só tem 2. Então, por isso que eu inseri o número 2. Por quê? 2 vezes 2 são 4.
Agora, só falta checar o átomo de oxigênio. Então, é só contar para ver se o balanceamento está correto. Primeiro, aqui, ó, 1 vezes 4 são 4. Mais 2 vezes 1, 2. Então, nos reagentes, são 6 átomos de oxigênio ao total. Vamos ver se há 6 nos produtos? 1 vezes 4, 4. Mais 2 vezes 1, 2. 4 com 2 são 6. Então, neste caso, observe que a gente confere todos os átomos ao final para ver se todos os átomos estão iguais nos reagentes e nos produtos. Só quando todos os átomos, o número de átomos de todos eles estiverem iguais nos reagentes e nos produtos, é que a equação está balanceada. Então, neste caso aqui, ó, esta é a molécula de propano. Então, como eu falei, deixar sempre para o final hidrogênio e oxigênio. Então, neste caso, o elemento que apresenta em maior quantidade é o carbono. O carbono, antes da seta, só tem aqui nessa molécula no propano. Tem 3. E depois da seta, só apresenta aqui na molécula de CO2. Tem 1. Então, para realizar o balanceamento, é necessário, se quiser colocar o número 1 aqui, mas se quiser não precisa. Então, 1 vezes 3 são 3. Então, para realizar o balanceamento, é necessário inserir o número 3 aqui na molécula de CO2, sempre à esquerda da molécula. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, lembre-se de uma dica, deixar moléculas simples para o final. Então, vamos deixar o oxigênio, a molécula de oxigênio para o final. E vamos conferir o átomo de hidrogênio. Então, 1 vezes 8 são 8 átomos de hidrogênio nos reagentes, antes da seta. Então, aqui não tem hidrogênio e aqui só tem 2. Então, para se chegar ao número 8, é necessário inserir o número 4 à esquerda da molécula. Então, neste caso, 4 vezes 2 igual a 8. Então, o carbono está balanceado, o hidrogênio está balanceado, só falta balancear o átomo de oxigênio. Então, aqui nos reagentes, oxigênio só tem nessa molécula e oxigênio tem em ambas as moléculas, na molécula de CO2 e na molécula de água. Então, é preciso contar. Então, neste caso, 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4. 4 com mais 6, ao total, são 10 átomos de oxigênio nos produtos. Então, aqui só tem 2. 1 vezes 2, 2. Então, para chegar ao número de 10 átomos que há nos produtos, é necessário colocar o número 5. Por quê? 5 vezes 2, 10. E a equação está balanceada. Então, vamos para mais um exemplo. A molécula de nitrogênio está reagindo com a molécula de hidrogênio para formar a molécula de amônia, todas elas no estado gasoso. Então, preste bem atenção nesse balanceamento. Vamos começar aqui, ó, pelo átomo de nitrogênio, que lembra da minha dica, deixar hidrogênio para o final, hidrogênio e oxigênio. E aqui são moléculas simples, então qualquer número que se colocar, o balanceamento será realizado. Então prestem bem atenção, aqui ó, 1 vezes 1, há um átomo de nitrogênio e aqui tem 2. Percebam o que eu vou fazer agora. Eu não gosto de trabalhar com fração, mas também é correto realizar, por exemplo, ou inserir o número meio. Porque meio vezes 2 é igual a 1. Neste caso, um átomo de nitrogênio nos reagentes é igual ao número de átomos do produto. Então, neste caso, o nitrogênio já está balanceado, porque 1 vezes 1, um átomo de nitrogênio nos produtos. Neste caso aqui, ó, meio, 1 sobre 2 é meio, ou seja, o número 0,5. 0,5 vezes 2 é 1. Então, teria um átomo de nitrogênio e nos reagentes e um átomo nos produtos.
Assim como nos produtos há 3 átomos de hidrogênio e aqui são 2 átomos. Para balancear a reação, se colocar o número 3 meios está correto, pois 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. 3 átomos de hidrogênio nos produtos é a mesma coisa que os 3 que estão aqui. Eu não gosto de trabalhar com frações. Eu prefiro trabalhar com números inteiros. Então, como eu realizaria esse balanceamento? Então, aqui há 1 átomo de hidrogênio e aqui tem 2. Então, é só inserir um 2 aqui nos produtos. Neste caso, 2 vezes 1, 2 átomos de nitrogênio nos produtos, que são os mesmos 2 que estão aqui nos reagentes. Agora, realizar o balanceamento do hidrogênio. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio nos produtos. É só agora aqui, inserir o número 3. Mas quero que vocês observem uma coisa, que para a equação de baixo, os índices estequiométricos é exatamente o dobro da molécula de cima, da equação de cima, desculpa. Então, nesse caso aqui, tem 1, é exatamente o dobro de meio. Aqui existe o número 3, que é exatamente o dobro do número 3 meios. E aqui é o número 2, que é exatamente o dobro de 1. Neste caso, para essa equação química, tanto a equação de cima quanto a equação de baixo, ambas estão corretamente balanceadas. Mas, só relembrando mais uma vez, eu prefiro trabalhar com números inteiros que a equação de baixo. E até facilita quando for estudar estequiometria ou soluções químicas. Então agora aqui, eu deixei uma série de exemplos para vocês treinarem para realizar o balanceamento. Eu só vou fazer o mais um, que é o aqui de cima. Então, neste caso aqui, é uma reação de decomposição, onde essa molécula está decompondo todas essas outras aqui. Então, por qual elemento começar? Deixar o nitrogênio para o final. Por quê? Molécula simples. Deixar hidrogênio e oxigênio para o final. Minha dica. Então, começar pelos metais, que é uma das primeiras dicas. Então, cromo, existem 2 cromos à direita da seta, e antes da seta vamos conferir 2 também, porque 1 vezes 2, 2. Então, o cromo está balanceado. Agora, vejam aqui que tem o íon amônio está entre parênteses. Então, neste caso, não tem segredo nenhum. É só realizar assim como a matemática. O que significa isso? Todos esses elementos que estão dentro do parênteses será multiplicado por 2. Então, qual é a quantidade de átomos de hidrogênio aqui? Então, aqui, H4. Então, lembre-se que tem o número 1 na frente. Esse H4 ele vai se multiplicar por 2. Então, ao total são 2 vezes 4, 8 átomos de hidrogênio nos reagentes. Aqui só tem 2. Então, deve-se inserir o número 4. Então, cromo está balanceado e hidrogênio também. Vamos conferir agora os átomos de oxigênio. Aqui, 1 vezes 7, 7. Aqui não tem nenhum. 1 vezes 3, 3. Então, 3 com mais 4 vezes 1, 4. 3 com 4 são 7. Então, o oxigênio também está balanceado. Agora é só conferir o nitrogênio, porque lembre-se que se precisar colocar qualquer número aqui, a equação fica balanceada. Então, nos produtos, após a seta, há 2 átomos de nitrogênio. E aqui também, aqui tem 1 que está multiplicando o número 2. 2 vezes 1, 2, e a equação está balanceada. Então agora estou chegando ao final da aula e espero que vocês tenham gostado da aula e se inscrevam no canal para vocês receberem novas aulas e novas notificações. E, claro, eu vou deixar aqui para vocês as respostas para vocês conferirem.
Então, tentem fazer os exercícios sem as respostas e depois vocês conferem com a resposta que está aqui. Então, até uma próxima aula e um beijo para vocês.